havendo número legal e invocando a grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Queria convidar o nobre vereador Dr. Eduardo Moura para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 60ª sessão ordinária em 19 de agosto de 2014. Presidência dos senhores vereadores Jorge Felipe, presidente, Edson Zanata e Átila Nunes, ambos a convite. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores João Cabral, Verônica Costa, Chiquinho Brazão, Márcio Garcia, Raimon, Paulo Pinheiro, Dr. Jorge Manaia, Edson Zanata, Jim Pereira, professor Washington, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Gilberto, Dr. Eliseu Kessler, Leonel Brizola Neto, Dr. Eduardo Moura, Eliomar Coelho e Carlos Bolsonaro, 17, assume a presidência o senhor vereador Edson Zanata e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Dr. Eduardo Moura, ambos a convite. Encerra-se a sessão às 16 horas e 14 minutos. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o senhor vereador Dr. Eduardo Moura, que dispõe de 10 minutos, vereador. Está aberto o microfone já. Senhor presidente, vereador Leonel Brizola Neto, senhores vereadores, vereadoras, assessores, funcionários da casa, os técnicos, imprensa, senhores e senhoras que ocupam as galerias e telespectadores da TV Câmara, cumprimento a todos e quero hoje abordar um assunto que chamou minha atenção em uma notícia do jornal O Globo, que diz: educação bilíngue no alemão. Estudantes convivem com a língua inglesa na rotina escolar. Não existem barreiras para o sonho de 738 crianças matriculadas na Escola Municipal Afonso Várzea, localizada no Complexo do Alemão, conjunto de 15 favelas na zona norte do Rio de Janeiro. A escola oferece ensino bilíngue, português e inglês, para alunos da educação infantil e do ensino fundamental. Bianca Santos, de 8 anos, aluna do 3º ano do ensino fundamental, sonha com a graduação. Quando terminar o colégio, quero me formar em medicina, diz a estudante. A escola é um dos estudos de caso que serão apresentados no Educação 360, encontro internacional promovido pelos jornais O Globo e Extra, em parceria com o SESC e Prefeitura do Rio de Janeiro e apoio do canal Futura, que acontece nos dias 5 e 6 de setembro. A rede municipal já conta com 5 escolas de ensino bilíngue. A ideia agora é ampliar o projeto para mais 2 escolas em 2015. Revela a secretária municipal de saúde, Helena Bobeni. Os alunos da educação infantil dedicam cerca de 3 horas do seu dia à aprendizagem da língua inglesa. O conteúdo dessas aulas também são trabalhados pela professora regente responsável pelo ensino da língua portuguesa. Trabalhamos também para criar um ambiente escolar inspirado na cultura estrangeira, afirma Gláucia Moraes, professora de inglês e coordenadora do projeto de escola bilíngue. Você sente que o processo está acontecendo quando os alunos começam a trocar o português pelo inglês. A língua estrangeira permeia toda a rotina escolar. O cardápio de refeições, por exemplo, é escrito em inglês e português. Nem mesmo as aulas de educação física ficam de fora da atmosfera bilíngue da escola. Atividades como futsal, por exemplo, ganham um novo regulamento e passam a avaliar o conhecimento que os alunos possuem do idioma.
Nós organizamos o futsal de línguas, em que os alunos são estimulados a falar somente inglês durante as partidas, afirma Glaucia. Romeu e Julieta em inglês. Nas artes, o inglês também aparece em forma de peça teatral. Este ano, alunos encenaram uma adaptação de Romeu e Julieta. A peça de Shakespeare, que originalmente se passa em Verona, na Itália, foi adaptada à cultura local. Ao invés do baile de máscara, nós encerramos um baile charme na comunidade, conta Glaucia. No 5º ano do ensino fundamental, os alunos fazem um exame de certificação aplicado pela Universidade de Cambridge, um documento que pode abrir portas para dezenas de crianças que, assim como Bianca, desejam ingressar numa faculdade. Inscrições no Educação 360 deve ser feita pelo www.educação360.com. Eu quero me regozijar com a Escola Municipal Afonso Várzea e as outras 5 escolas que têm educação bilíngue no alemão. Acho importante, fico feliz que isso esteja acontecendo, mas eu fico um pouco espantado do porquê que há uma escola bilíngue no alemão e mais 5 escolas que a matéria não diz onde são. Inclusive eu sei que tem um CIEP na Pavuna, perto do local onde eu tenho o meu consultório, que é em Coelho Neto, que também tem a educação bilíngue para seus alunos. Mas eu gostaria de perguntar, e os outros? E aqueles lá de Acari, da Charles Anderson, da General Osório, da Thomas Jefferson, do CIEP Candeia, e esses? Qual é a razão de nós termos educação bilíngue no alemão e não temos na escola General Osório, lá em Coelho Neto, por exemplo? Será problema de gestão na escola? A diretora? Não acredito. Será problema de gestão na Secretaria Municipal de Educação? É possível. Porque nós temos, eu sinceramente não tenho o número de escolas no município do Rio de Janeiro, mas são muitas escolas, e sei que lá naquela região onde eu trabalho, Costa Barro, Coelho Neto, Acari, Fazenda Botafogo, nós não temos nenhuma escola. Vila Rica, Pedreira, Lagartixa, nós não temos nenhuma escola com educação bilíngue. Pior, venho pedindo incessantemente para que seja construída uma quadra para que os alunos da escola Thomas Jefferson possam realizar suas práticas esportivas e mesmo de lazer. Uma escola que tem crianças que apresentam deficiência física e a escola não tem um lugar para que eles possam desenvolver as suas atividades físicas. Eu vi aqui, que beleza, Shakespeare. Eu tenho uma escola em Rocha Miranda, a Escola Pará, que tem um auditório maravilhoso, precisando de obras que nós já pedimos incessantemente, pessoalmente, aqui, desse local, dessa tribuna, em todos os fóruns que a gente tem alguma possibilidade de dizer o quanto nos preocupa estar abandonado aquele auditório, e nada é feito. E quero reiterar o meu espanto, porque tem 5 escolas com educação bilíngue e todas as outras não têm. Por quê? Será
que não é falta de vontade política para que isso seja feito? Porque é o professor de inglês que está fazendo falta? Será que é isso? É a falta de estrutura física da escola? Quer dizer, o que está acontecendo que faz com que não tenhamos essa mesma prática nas escolas ali daquelas crianças tão sofridas, numa região que tem um dos piores IDH do município do Rio de Janeiro? Por que será? Perdoa a Secretaria Municipal de Educação, a Escola Municipal Afonso Várzea, que bom que a Escola Municipal Afonso Várzea tem esse trabalho. Espero que ele seja imitado, não para mais 2 escolas em 2015, mas para todas as escolas, para todas aquelas que tenham uma direção, que se proponham, junto com a sua equipe, a ter esse tipo de atividade na sua escola. Não sei, eu acho que algo tem que ser feito. Não pode continuar desse jeito. Nós tivemos recentemente a notícia de que muitas escolas estão com as suas estruturas físicas comprometidas. Eu não consigo imaginar um país que não faça um trabalho sério de políticas públicas na educação que possa crescer. Eu não consigo imaginar. E não é o vereador Eduardo Moura que pensa isso sozinho. Não. Tenho certeza que tem muita gente que, até em função de ver o sucesso, por exemplo, dos tigres asiáticos, que num prazo de 40, 50 anos, eles modificaram a sua economia, que era uma economia agrícola, e agora é uma economia de tecnologia, baseado na matemática, na física, na biologia, principalmente na língua que nós estamos precisando, na nossa língua, que nós estamos precisando também de ter um incentivo maior, qualificando esses professores, pagando a eles bem, colocando laboratório nas escolas, colocando computadores nas escolas, colocando professores que efetivamente estejam interessados em fazer com que nosso país possa, daqui a 40, 50 anos, também ter o mesmo perfil que eles conseguiram. Nós tivemos aí uma chance enorme, 20 anos de ditadura, acabou a ditadura, não foi feito nada para que houvesse um crescimento na educação. Mas depois disso, já se passaram mais de 30 anos de democracia e também não foram feitas grandes mudanças. Quando há qualquer teste, qualquer prova e que nós participemos, a gente vê que nós estamos muito mal na educação ainda, em todos os níveis de educação. Não sei como nós poderemos mudar isso, mas uma das formas eu quero apontar vai ser dia 3 de outubro. 3 de outubro, nós teremos eleições. E me sinto muito à vontade, porque não sou o candidato, em dizer que nós devemos ter um olhar muito cuidadoso em relação às pessoas que a gente vai votar. Essa é a grande oportunidade.
o voto é algo que é igual para todo mundo, para o pobre, para o rico, ou preto, ou branco, o negro ou o branco. O voto é igual para todos. É democrático, como diz o nosso companheiro Eliomar Coelho, o nosso vereador. Então, vamos pensar sobre isso. Eu acho que é uma oportunidade grande que a gente tem de fazer mudanças importantes, e a chance é essa. Ordeira, sem precisar de quebrar nada, não vai quebrar banco, não vai quebrar chocolateria, não vai precisar de jogar foguete na cabeça de ninguém, nem da imprensa, nem de companheiros que estejam lá protestando. É a arma que a gente tem, a melhor arma que a gente tem. E a melhor forma de se combater a violência é com a educação. Muito obrigado. Obrigado, doutor Eduardo Moura. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Renato Cinco. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores e senhoras. Eu me inscrevi para tratar de um assunto que eu acho de extrema relevância no momento eleitoral, que é o debate a respeito do financiamento das campanhas eleitorais. Hoje, no Rio de Janeiro, nós temos vários candidatos a governador que apresentaram projeções de arrecadação para suas campanhas eleitorais milionárias. O campeão das projeções de arrecadação é o governador Pezão, que anunciou que gastaria 85 milhões de reais na campanha eleitoral. Como a campanha dura 90 dias, é praticamente R$1 milhão por dia para gastar na sua campanha pela reeleição. E esse debate é importante, porque, como dizem os estadunidenses, não existe almoço grátis. Se alguém paga a conta do seu almoço, ele vai querer alguma contrapartida depois. E a nossa legislação eleitoral, pelo menos até o momento, permite que grandes empresas, que grandes empresários façam doações milionárias, que nós nos perguntamos se são doações ou se são investimento, em futuros favorecimentos, ou até retribuição por favorecimentos passados. Ontem, no Jornal Extra, isso é uma notícia que dá algumas pistas de como a gente deve refletir sobre essa matéria. Doadores de Pezão foram beneficiados pelo governo em contratos que somam 5,4 bilhões de reais. Aqui na matéria, o Jornal Extra lista as empresas, o valor da doação e os benefícios que essas empresas receberam do governo estadual. Construtora Queiroz Galvão, valor doado, 1,5 milhão de reais. Contratos ou decisões do governo que envolvem o doador. Pagamento de mais de 99 milhões de reais devido a reajuste do contrato do Arco Metropolitano. Contratos vigentes com o governo do Rio, quase 3 bilhões de reais. IP Engenharia doou 1 milhão de reais para a campanha do governador Pezão. O governo reconheceu ter uma dívida de mais de 5 milhões com a empresa, que também teve o contrato reajustado em quase 1,5 milhão. Contratos vigentes com o governo, mais de 340 milhões de reais. Construtora Colares Linhares, doação de 1 milhão de reais. Também tem mais de 90 milhões de reais em contratos vigentes com o governo. Carioca Engenharia doou 1 milhão de reais. Tem contratos vigentes de mais de 150 milhões de reais com o governo do Rio. Hélio Gomes Engenharia
doou 230 mil reais. Tem contratos que vai acima de 110 milhões de reais com o governo do Estado. A JBS doou 6,6 milhões e recebeu um comodato por 30 anos de uma área pública em Barra do Piraí. Almeida e Filho Terraplanagens doou 1,1 milhão de reais para a campanha do governador. Assinou 3 contratos no valor total de mais de 90 milhões de reais. Tem contratos ativos hoje de mais de 120 milhões de reais. E, por fim, a construtora OAS, que doou 2 milhões de reais e que hoje assinou contratos que somam mais de 1 bilhão e 500 milhões de reais com o governo do Estado do Rio de Janeiro. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, como nós vamos esperar que os políticos brasileiros tenham uma atitude republicana? Como nós podemos esperar que os políticos brasileiros coloquem a causa pública acima dos interesses particulares, quando a nossa legislação eleitoral permite esse verdadeiro mercado de políticos? É um mercado de políticos. Os grandes empresários oferecem dezenas de milhões de reais para campanhas e depois recebem contratos de centenas de bilhões de reais. Então, faço um apelo, não só aos meus colegas, mas a toda a sociedade carioca, fluminense e brasileira, para que faça uma grande mobilização nacional para proibir, de uma vez por todas, as contribuições milionárias para as campanhas eleitorais, proibindo definitivamente as contribuições de pessoas jurídicas e limitando as contribuições das pessoas físicas, porque não adianta nada também a empresa deixar de doar milhões e os empresários, enquanto pessoas físicas, poderem continuar a doar milhões de reais. Para encerrar, senhor presidente, só uma curiosidade. Na Faculdade de Ciências Sociais, nós estudamos uma disciplina em que nós estudamos as atas da Constituinte americana do século XVIII. E alguns constituintes defendiam uma medida muito curiosa, que era o sorteio do presidente da República. Eles não defendiam eleições para presidente, eles defendiam o sorteio. A proposta, evidentemente, é uma proposta inusitada, mas a preocupação deles era fundamental. Eles queriam o sorteio do presidente da República, porque eles acreditavam que com a eleição, da maneira que estava sendo organizada, o poder econômico sempre decidiria quem seria o presidente dos Estados Unidos. E é isso que a gente vê em todos os países do mundo, onde os empresários podem fazer o que querem. Nas campanhas eleitorais, nós temos parlamentos e executivos submetidos a esses interesses e não aos interesses republicanos e não aos interesses da população. Então, muito obrigado pela atenção de Vossa Excelência e vamos juntos trabalhar para mudar a nossa legislação eleitoral, permitindo que o eleitor e a eleitora sejam verdadeiramente soberanos. Obrigado, vereador Renato Cinco. Não havendo mais orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo manifestação por parte dos vereadores, senhores vereadores, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. Não havendo orador inscrito, a palavra fica franqueada. Com a palavra franqueada, o vereador Raimon, que dispõe de 20 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, aqui no plenário da Casa, nós estamos aí caminhando dia após dia
e os avanços em relação àquilo que havíamos pedido no primeiro dia de plenário após o recesso, que é o pedido de assinaturas para apresentação do requerimento para a instalação de uma CPI em relação aos contratos assinados pelo ex-secretário Rodrigo Bethlen à frente da CEOP, da SMAS na época, e também a Secretaria de Governo. O processo continua parado. Nós temos ainda 9 assinaturas. Os vereadores que assinaram o nosso requerimento ainda são os mesmos. Nós temos aí eu, o vereador Raymond, o vereador Eliomar Coelho, o vereador Leonel Brizola Neto, o vereador Renato Cinco, o vereador Paulo Pinheiro, Jefferson Moura, o vereador Márcio Garcia, o vereador Jimmy Pereira. São 9 os vereadores que assinamos a CPI até agora. E, portanto, senhor presidente, nós caminhamos, infelizmente, não a passo de tartaruga, porque tartaruga pelo menos anda devagarinho, mas estamos parados, estacionados. E parece que a coisa é meio sem importância. Parece que a denúncia, na verdade, a aceitação da denúncia, a confissão pública do ex-secretário Rodrigo Bethlen é uma confissão que diz para nós assim, não precisa investigar mais nada, como se tudo que ele falou nos bastasse. Me lembro da CPI dos ônibus, estava aqui o secretário de Ordem Pública, o secretário de Transporte, naquele dia, numa das sessões que aconteceram, antes de conseguirmos embarrear a CPI na Justiça, e portanto ainda aguardamos da Justiça uma decisão sobre se aquele critério de proporcionalidade das vagas da CPI estava correto ou se deveria haver outro. Ainda não veio, mas eu me lembro que numa daquelas audiências, tomadas de depoimento, foi perguntado ao secretário, que hoje é candidato a deputado estadual, foi perguntado ao secretário naquele momento: secretário, a pergunta foi simples, houve ou não houve cartel nas licitações? Aí o secretário disse, não houve o cartel. E ele nem chegou a começar a explicar a pessoa que havia feito a pergunta, então tá bom, então estou satisfeito. A gente fica satisfeito com muito pouco. A gente fica satisfeito com quase nada. A gente tem a impressão de que o fato de o secretário ter assumido e feito uma confissão pública de que está tudo elucidado, de que não há nada mais para investigar. Para o senhor ter uma ideia, toda essa denúncia começou com aquele processo 40/002-869 de 2011, que foi aberto por meio de solicitação da Terceira Inspetoria Geral, do TCM, devido ao volumoso valor de 9,5 milhões do convênio 183 de 2009, fixado entre a Secretaria Municipal de Assistência Social e a Casa Espírita Teslu. Esse processo teve origem ao primeiro escândalo envolvendo a ONG, quando foi constatada a compra, olha só, como é que as coisas são no detalhe, vereador. Naquele momento, foi constatada a compra de 5 molhos de salsa, pelo valor de R$ 64. Então, um detalhezinho, não é que a gente vai e pega. Quando você descobre que aí tem, é aquela velha máxima, ditado popular, que diz assim, onde tem fumaça, tem fogo. E aí você começou a investigar. 5 molhos de salsa, vereador, 5 molhos de salsa, R$ 64,50. Aí começou a remexer. Aí várias irregularidades foram apontadas pelo Tribunal de Contas do município. Além dos preços dos alimentos ultrapassarem com grande diferença os preços enviados pela Fundação Getúlio Vargas, além disso, ainda foi encontrado o quê? Eu quero colocar
4 pontos. Foram encontrados aluguéis de imóveis sem justificativa de despesa e que não abrigam nenhum centro de assistência social. Segundo, atraso no pagamento dos funcionários. Terceiro, pagamento de conta de 3 celulares no valor de R$20 mil, sem justificativa para despesa. E 4, notória falta de comprometimento do município com serviços prestados, como diz o item 4.3.9 do relatório do Tribunal de Contas do município. Então a gente não está falando de alguma coisa que está resolvida. Nós estamos falando de coisas que indicaram para nós que tem irregularidade grande. Apesar de constar, abre aspas, senhor presidente, apesar de constar nos processos a atestação por parte do município em forma de parecer sobre a realização dos serviços de forma satisfatória e de acordo com o plano de trabalho e instrumento jurídico, verificou-se que os serviços não vêm sendo executados de forma satisfatória. É o relatório do TCM que diz. Portanto, cabe aos servidores responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização da execução do convênio, nos termos do artigo 67 da Lei 8666, do artigo 468 da RGCAF e do Decreto 31.605 de 2009, atestar em forma de parecer atendimento daquela etapa do plano de trabalho e as demais condições pactuadas no instrumento jurídico. Fecha aspas. Então, senhor presidente, no mesmo processo do TCM, esse tribunal, o Tribunal de Contas do Município, avalia os convênios firmados entre a SMAS, atual Secretaria de Desenvolvimento Social, SMDS, e outras contratadas. Existem semelhanças de problemas decorrentes no que tange à execução dos serviços entre eles. Eu vou citar 3. Falta de conhecimento da direção das coordenadorias de assistência social referente aos convênios, bem como os planos de trabalho e plano de aplicação de recursos a serem realizados pelas contratadas. Segundo, mais da metade das prestações de conta mensais destes convênios, com pendência de parecer dada pelo município. É prerrogativa a apresentação das prestações de contas e não a sua aprovação, o que qualifica mais uma falha da administração pública. E terceiro, produtos alimentícios adquiridos com preço superior à tabela da FGV, bem como a falta de comprovante de recebimento por algum funcionário responsável, contendo nome e matrícula. Então chega um caminhão para despejar, ninguém recebe, despejou ou não despejou, entregou ou não entregou, veio ou não veio. Não tem recebimento na nota fiscal, a matrícula do servidor não está colocada lá. Quem constata isso é o Tribunal de Contas, que é um órgão de assessoria desse parlamento. Então, diante dessas evidências, é lógico, é notório que a gente podia instalar uma comissão parlamentar de inquérito. Aqui, senhor presidente, ninguém está querendo colocar quem já está mais do que desqualificado, que é o secretário Rodrigo Beto, enquanto a parede. Não. Mas a gente somente quer saber o que é que está envolvendo tudo isso. Porque o dinheiro público não é para ser usado de maneira indiscriminada, de maneira irresponsável. A res pública, a coisa pública é do povo. E o povo tem direito de saber. E nós, representantes desse povo na cidade, temos a obrigação de investigar, a obrigação de esclarecer, a obrigação de dialogar, a obrigação de colocar luz sobre as questões. Então é por conta disso que a gente está aqui no debate, é por conta disso que a gente está aqui discutindo. Mesmo com todas essas irregularidades, o município não reconhece o histórico negativo de suas contratadas. As contratadas com semelhança de problemas com a TESLU receberam termos aditivos em seus contratos que foram renovados entre abril e agosto deste ano, tendo vigência prevista até 2016. Essas contratadas são a Associação Roda Viva, Obra de Proteção dos Jovens, OPJ, e Central de Oportunidades. Senhor presidente, o que nós temos, na verdade, são comprovações de que nós temos muito a investigar e que a gente não tem
no meu entendimento, não tem o direito de deixar a população sem uma resposta, deixar a população sem esclarecimentos daquilo que verdadeiramente aconteceu quando era gestor da Secretaria de Ordem Pública, da Secretaria de Assistência Social e da Secretaria de Governo, o ex-secretário de Rodrigo Bethlen. Tem pessoas que dizem assim, vereador, mas o rapaz já pagou o que ele tinha que pagar, inclusive nem é candidato mais. Quer dizer, o povo, as pessoas às vezes concordam com as coisas pequenas, né? Não estou falando aqui da vida do Rodrigo, até ele tem que ser depois julgado e se a justiça entender que ele tem que ser reinserido à vida política, é direito dele. A justiça tem que fazer o julgamento. Nós não somos do Poder Judiciário, nós somos do Poder Legislativo. E o Poder Legislativo, ele tem a obrigação de dar esclarecimentos à sociedade que nos delegou representação. Foi delegada a nós representação e a gente tem que levar isso adiante. Então, senhor presidente, o que a gente está querendo aqui fazer é dar conta daquilo que nós aprovamos aqui na casa, orçamento. O orçamento é a peça mais importante de uma legislatura. O orçamento, votar o orçamento é uma das coisas mais importantes para nós. Então nós, quando votamos o ano passado aqui, um orçamento que girava para a execução em 2014 em torno de 27 bilhões de reais. Quando a gente aprovou esse orçamento, a gente disse para o povo do Rio de Janeiro, olha, vocês podem confiar que a gente aprovou e a gente vai fiscalizar. Porque para que existe um vereador? Para que existe um vereador? Qual a função do vereador? A função do vereador é fazer leis, de preferência em diálogo com a sociedade. A função do vereador é aprovar o orçamento, de preferência para beneficiar e para levar os direitos à cidade, aos cidadãos. E a função do vereador é fiscalizar, acompanhar a execução orçamentária. Com prazer, vereador. Abra o microfone número 5 para a vereadora Rosa Fernandes. Pronto. Eu tenho muito questionamento em relação a isso o tempo todo, porque o nosso papel é de mediador entre a população e o poder público, seja através de leis, seja através de emendas orçamentárias, seja através de fiscalizações, seja através de encaminhamentos de necessidades e demandas dessa mesma população. E isso, além de não ser entendido pela grande maioria, também não é visto pelo próprio poder público dessa forma. Muitas das vezes as pessoas acham que o vereador, o político, de um modo geral, ele tem que apenas estar dentro de um plenário, votando sim, não, não vota, sai, entra. O vereador tem um papel muito mais amplo, ele é muito mais próximo da população, ele é muito mais síndico da cidade. Quando a gente faz uma lei para atender um encaminhamento, uma necessidade da população, você está dando a ela a oportunidade de se pronunciar, de se fazer representado dentro dessa casa, mas também, se conseguir a aprovação desses encaminhamentos e dessas leis, ter a sua vida, a qualidade de vida, com mais dignidade, com muito mais cidadania. Eu acho que o nosso papel é um papel tão importante. Eu acredito tanto na vereança, eu gosto tanto daquilo que eu faço, porque eu acho que a gente tem um papel fundamental na cidade quando a gente verdadeiramente desempenha um papel. Então eu acho que esse questionamento, vereador, é um questionamento, é uma reflexão que a gente deve fazer todo dia. Vereadora, obrigado por sua intervenção, e é isso mesmo, concordo com a senhora. Acho que o parlamentar, ele tem que estar aqui dentro da Câmara e tem que estar nas rodas das comunidades, na roda das pessoas, para discutir com elas. Então, aproveitando a deixa que a senhora me trouxe aqui, vereadora, vou ler para a senhora aqui os contratos, olha assim, vamos lá, vou ler 10 contratos, 10 contratos. Centro Comunitário Lídia dos Santos, SEACA, Vila, ok, vereador? Contrato de R$362.644,54. Contrato com o Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável, R$29.963.167,44. Central de Oportunidades,
Na verdade, são 10 maiores contratos ativos, os 10 maiores contratos ativos. Que eu estou falando aqui, que são da Secretaria, um pouco da discussão aí da questão que envolve as denúncias do senhor Rodrigo Betlen. Centro Comunitário Lídia dos Santos Seaca, de novo, mais um, 25 milhões, estou arredondando. Central de Oportunidades, mais um, 18 milhões e 841 mil. Obra de Promoção dos Jovens do Estado do Rio de Janeiro, OPJ, mais um, 17 milhões 547 mil. Associação do Projeto Roda Viva Construção da Cidadania da Criança, mais um, 17 milhões 177 mil. Vereadora, escuta mais um aqui, vereadora. Obra de Promoção dos Jovens do Estado do Rio de Janeiro, mais um, 15 milhões 970 mil. Central de Oportunidades, 13 milhões 813 mil. Mais um da Central de Oportunidade, 13 milhões 443 mil. Diante do valor 211 milhões de reais que nós temos a obrigação de fazer fiscalização, é ou não é importante estabelecermos a CPI? Vereador Paulo Pinheiro, com uma parte. Eu queria aproveitar esse finalzinho, já depois dessa brilhante apresentação e também da vereadora Rosa Fernandes, para perguntar ao vereador, já que o senhor está tocando, como é que estão as assinaturas da CPI? Estão com o senhor? Se mudou, se tem mais alguém assinando, continuam nas 9 assinaturas. Por quê? Um detalhe que muitos dos vereadores que se apresentaram aqui falaram a respeito de que tudo já estava sendo avaliado pela polícia, etc, etc. Nós não estamos aqui só discutindo a questão do senhor Betlen, nós estamos discutindo a questão da secretaria que ele ocupou, do dinheiro público que deixou de ser aplicado. Em levantamentos que nós vamos apresentar daqui a alguns dias aqui também, do Tribunal de Contas, vereador, só no contrato sobre compras de lanches para distribuição para a população mais vulnerável, o TCM apontou um superfaturamento de 200% sobre esse contrato. Então, nós não estamos discutindo aqui, ninguém aqui está querendo fazer perseguição. E entendemos a posição de muitos vereadores de que o caso do senhor Betlen está sendo visto pela polícia, etc., pelo Ministério Público. Nós estamos querendo discutir a nossa função de vereadores do dinheiro público, do orçamento que nós votamos. Nós estamos vendo nos contratos que o senhor colocou, nos contratos da TESLU, que existem uma série de irregularidades já vistas. E mais grave que isso, quando o prefeito diz que está avaliando tudo isso pela Controladoria e pela Procuradoria do município, isso não precisa mais procurar. Basta ele abrir o que o Tribunal de Contas já entregou e o prefeito já poderia tomar as atitudes necessárias. Ou seja, é necessária a CPI e os vereadores têm que entender que a CPI é uma obrigação nossa de avaliar o dinheiro público que foi mal gasto em todas as secretarias, nesses contratos e em outros mais que nós estamos avaliando também. Tempo esgotou aqui, são 16 horas. Quantas assinaturas tem? Só temos ainda, eu falei 9 há pouco, são 9 assinaturas. Só temos 9 assinaturas até agora. Muito obrigado, senhor presidente. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente e não havendo matéria a ser examinada no prolongamento, passa-se a ordem do dia. Em tramitação especial, em regime de urgência, em discussão única, em votação. Veto total oposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 138/2013, de autoria dos vereadores César Maia e Carlos Caiado, que dá o nome de Lino Martins da Silva a uma unidade escolar da Rede Municipal de Ensino. A matéria encontra-se em votação. Exige o quórum de maioria absoluta em votação nominal. Votação liberada. Vou encerrar a votação, hein?
Encerrada a votação, votaram sim, nenhum, senhor vereador. Não 17 vereadores. Não há quórum para deliberar, mas há quórum para prosseguimento dos trabalhos. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação especial em regime de urgência, em discussão única em votação. Vetos parciais apostos pelo Poder Executivo ao projeto de lei 462/2013, de autoria da vereadora Laura Carneiro, que institui o Estatuto dos Portadores de Obesidade no âmbito do município do Rio de Janeiro e dá outras providências. A matéria encontra-se em votação, exige o quórum de maioria absoluta. Processo de votação nominal. Como voto, senhores vereadores. Por quê? Candidato do Ará. Quê? Ganhou um santinho aqui agora. Pedala. Animal. Caralho. Isso assim, né? Caralho. Sim ao veto. É veto? Pô, fui orientado. É o que ali. que é? Tudo arrumadinho, né? Senador? Ele é o senador. Ele é. Como é que vai ficar? Acho que é insuportável. Não, ele foi lá, não foi? Quem que o velho falando? Perto lá hoje? Não, vamos aqui, eu gosto de sair daqui agora. Sem barmisco fudeu. O que é isso aí? Fudeu, irmão. Vamos Sem barmisco que é... Caraca, o filho me ligou cedo, cara. É verdade, cara. Eu que sou teu amigo. Você que é lá da área mesmo. Pô, o cara desse votou não. Mas liga pra ele marcar que eu vou. Vou trocar o voto aí. Você tá indo? Vou te meter a porrada, você tá parecendo. Tá show? Vai falar isso, ó. É, não aquele anãozinho parecendo, eu vou bater nele. Só depois tu vai falar isso pra ele, tá entendendo? Caralho, sei lá, tá bonito. Caralho, você é maluco. Aí, Laura vai bater nele, cara. Daqui a pouco vai bater nele. Quem? A Laura. Por quê? Que tá se metendo na Aqui, região dela. manda ele mandar um... Vou encerrar a votação. Liga aí, cara. Pela ordem, depois, senhor presidente, por favor. Bati na porta, eu fui lá uma vez, bati lá uma vez na porta, o cara não tava lá. Eu vou lá bater na porta e o cara tá lá. Não, também não me atende, eu liguei várias vezes pra lá. O cara não tinha só pra marcar pra eu ir lá, eu vou lá. Já é quinta-feira. Ô moleque, muito sucesso, hein? Na praia, hein? Na praia mesmo. Encerrada a votação, votaram sim 10 senhores vereadores, não 11 senhores vereadores. Pela ordem, senhor presidente. Não há quórum para deliberar sobre a matéria, mas há quórum para prosseguimento do trabalho. Pela ordem, nobre vereador Leonel Brizola Neto. Muito obrigado, senhor presidente. Só para justificar a ausência do nobre vereador Jefferson Moura, que está em um compromisso em agenda externa em Brasília. Justificada a ausência de sua excelência, o nobre vereador Jefferson Moura. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação especial em regime de urgência e discussão única. Em votação, veto aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 373/2009, de autoria da vereadora Rosa Fernandes, que declara como de especial interesse social para fins de regularização e titulação a área da comunidade da Praça do Catolé, do Rocha, no bairro de Vigário Geral. A matéria encontra-se em votação, exige o quórum de maioria absoluta, processo de votação nominal. Como voto, senhores vereadores. Chama o Jairinho para mim. Pô, o cara me chamava pelo nome.
torcida está firme lá, cara. Vocês estão o dia inteiro lá. Não, tô ajudando. Vocês estão o dia inteiro lá. Só que não dá pra ele dizer que eu sabia o iniciativa. Falei pra ele, falei isso pra ele. Falei isso pra ele. Sabe quantas fotos que deu o Edmar? Num lugar que eu nunca fui na vida. Deu 5.000 votos. Eu falei aquela parada também. Quando ele falou, aí, maluco. Chega aí, maluco. Vai morrer tão cedo. Eu falei aquilo. Falei. Você é da Maia. Falou que tinha arrumado 6 meses. Vou encerrar. Você já votou? Tá. Vou encerrar a votação. Encerrada a votação. Votaram sim nenhum senhor vereador, não 15 senhores vereadores. Não há quórum para prosseguimento dos trabalhos. A presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca sessão ordinária para amanhã às 14 horas. Lembrando aos senhores vereadores que os guardas municipais da cidade do Rio de Janeiro virão aqui amanhã na esperança de ver votado um projeto que é do interesse da sua categoria. Muito obrigado a todos. Está encerrada a sessão.